Olá, bom dia a todos e a todas que estão nos acompanhando aqui no 12º Fonavide, esse fórum tão importante, esse evento tão importante que já faz parte da programação nacional, da Agenda Nacional de Prevenção e Combate à Violência contra a Mulher. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês e o meu desafio aqui hoje é conversar com vocês sobre como a educação pode nos ajudar a enfrentar a violência contra a mulher, a trabalhar preventivamente, transformando a nossa cultura, os nossos valores, os nossos costumes, que já estão tão cristalizados e tão contaminados com uma lógica patriarcal, misógina, que acaba redundando em muita violência contra a mulher e altos índices de feminicídio. Eu quero agradecer muito aos organizadores do Fonavide, às organizadoras do Fonavide por esse convite, em especial a doutora Jaqueline Machado, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e toda a sua assessoria. E eu preparei uns slides aqui para tornar a nossa conversa mais dinâmica. Eu defini como tema da nossa conversa Projeto Mulheres Inspiradoras, enfrentando a violência de gênero na educação através da literatura. E para falar sobre gênero, é importante a gente refletir sobre a nossa própria história, a gente refletir sobre como a questão de gênero impacta a nossa trajetória. Então, eu queria começar trazendo aqui para vocês, seu Moisés e Dona Djanira, meu pai e minha mãe, ambos não tiveram garantido o direito à educação, mas eram absolutamente apaixonados pela educação. E isso fez a diferença nas nossas vidas, né? Eles constituíram essa família que aparece aí na foto, nós somos 6 filhos, seu Moisés era vendedor ambulante, Dona Djanira trabalhadora doméstica, e vocês devem imaginar os desafios que eles enfrentavam para sustentar 6 filhos, e éramos 4 meninas. Seu Moisés trabalhava em cima dessa bicicleta vendendo um produto chamado bolachão. Eu sou essa menininha na cadeirinha e aos 10 meses de nascida. Essa foto aqui é bem representativa de quão precárias eram as nossas condições de vida do ponto de vista econômico. Do ponto de vista afetivo, eu tive a bênção de nascer numa família muito amorosa e, sobretudo, muito comprometida com a nossa educação. Então, meu pai e minha mãe falavam de escola como algo que transformaria a nossa história e o nosso destino. E essa daqui esse aqui é o dia da minha formatura como professora. Eu fui tão contagiada e tão contaminada pelas narrativas dos meus pais, né, contaminada positivamente, que eu decidi ser professora depois de, aos 8 anos de idade, ter tido encontro com uma professora muito querida, professora Creuza Pereira dos Santos Lima, uma professora negra. E aí eu acho importante já dizer como que a questão de gênero poderia ter impactado a minha trajetória. Primeiro, ter nascido numa casa onde meu pai e minha mãe tinham uma profunda consciência da importância da educação, impediu que acontecesse comigo, que era muito recorrente que acontecesse com as meninas negras na minha comunidade em Ceilândia. Muitas meninas eram convencidas a abandonar a escola para trabalhar como babás e empregadas domésticas, trabalhadoras domésticas, para ajudar no sustento da família. E para mim foi muito marcante ter encontrado aos 8 anos de idade uma professora negra que anunciou para mim uma outra possibilidade identitária. O encontro com a professora Creuza se deu a partir de um momento em que eu tinha passado por experiências muito complicadas na escola em relação ao racismo, e a professora Creuza teve uma atuação decisiva. Esses dois marcos na minha trajetória, né, ter um pai e uma mãe que decidiram defender o meu direito à educação firmemente e ter tido uma professora negra que me inspirou a ser professora e me anunciou que aquele era um lugar que eu podia ocupar, foi decisivo para a minha vida. E eu me formei professora aos 17 anos, quando eu cursei o magistério, e trago aqui como marco da minha trajetória para vocês
4 momentos, né? Em 91, quando eu comecei a trabalhar com as séries iniciais, em 2003 eu comecei a trabalhar com estudantes dos anos finais, e nessa fase eu tive um adoecimento, eu tive uma depressão. Essa depressão estava relacionada ao fato de que eu escolhi trabalhar na minha comunidade e eu vi os jovens virando as costas para a escola. Eu decidi ser professora porque eu queria ser agente de mudança. Então, ver os alunos virando as costas para a escola me incomodava muito. E aí eu decidi me ressignificar como professora, percebi que a gente tem um desafio grande de mudar a escola, contestar a cultura escolar, trazer a escola para o século XXI, fazer com que ela deixe de ser a tecnologia de uma outra época e dialogue com as novas gerações. E dentro desse processo, eu passei a usar as redes sociais como ferramenta pedagógica. E um belo dia eu me deparei com um vídeo produzido e postado por uma menina de 13 anos, no qual ela se apresentava dançando. Esse comportamento adotado por essa menina tem nome, chama-se sexting, e está relacionado a essa prática comum de exercer a sexualidade pelas redes sociais. E está relacionado também ao que o Le Breton fala. Quando uma menina de 13 anos posta um vídeo nas redes sociais onde ela aparece dançando de maneira hipersexualizada, usando uma roupa que expõe o corpo dela, ouvindo uma música que desqualifica as mulheres, essa questão não é uma questão individual daquela menina, é uma questão cultural. As nossas emoções, os nossos valores, eles são resultados dos processos sociais. Então, aquela menina que postou um vídeo dançando de maneira erotizada, ela anuncia a cultura onde ela está inserida. E a gente tem uma cultura marcada pelo que a Teresa de Lauretti chama de tecnologias de gênero. São esses vários modos simbólicos que fazem parte da nossa cultura e que definem papéis diferentes para homens e para mulheres. Isso começa antes mesmo da gente nascer, quando o nosso pai e a nossa mãe começam a idealizar como serão as nossas vidas, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos de tecnologias de gênero. Então, por exemplo, quando você dá fogãozinho, panelinha para uma menina na infância, você está dizendo para ela que o espaço que ela deve ocupar é o espaço doméstico. Para os meninos, a gente dá carrinho, helicóptero, como tem aí um binóculo para dizer para ele, vocês podem explorar o mundo. Para as meninas, a gente dá bonecas, sinalizando que elas devem se responsabilizar pelo cuidado com os filhos. Para os meninos, muitas vezes, a gente dá armas, anunciando aí a construção de uma masculinidade relacionada à ideia de que ser homem é ser violento, é usar a força, é endurecer consigo mesmo e com o mundo. Para os meninos, a gente dá super-heróis fortes, corajosos, que vão salvar o mundo. Para as meninas, a gente traz representações como a Bela e a Fera e a Pequena Sereia, em que você tem princesas que não têm protagonismo e que orientam a sua narrativa e a sua história pelo sonho de ser escolhida por um príncipe para casar. Mas a nossa cultura também traz exemplos de mulheres altamente objetificadas. Se a gente pensar na cultura brasileira, e eu lembrar, por exemplo, das minhas referências, né, na infância, eu vou lembrar da Chacretes, da Gretchen, da Tiazinha, feiticeira. Além disso, a gente tem uma cultura que traz representações e modos simbólicos que dizem que a coisa mais importante que pode acontecer na vida de uma mulher é ser escolhida por um homem para casar. E muitas dessas representações, eu trouxe aqui, por exemplo, a letra da música da Pequena Sereia. A gente não para pensar como esses modos simbólicos da cultura vão trabalhando no nosso imaginário, nos nossos afetos, para a gente naturalizar certas crenças, certos valores e certos comportamentos. A música do filme A Pequena Sereia, a gente traz aqui uma parte da tradução que diz assim: o homem abomina a tagarela, garota caladinha ele adora. Se a mulher fica falando o dia inteiro e fofocando, o homem se zanga, diz adeus e vai embora. Não, não vá querer jogar a conversa fora, que os homens fazem tudo para evitar. Sabe quem é a mais querida? É a garota retraída e só as bem quietinhas vão casar. A Pequena Sereia é uma sereia desbravadora que quer explorar os 7 mares até que ela encontra o amor quando conhece um humano e decide viver esse amor. Qual é a condição para ela viver esse amor? Abrir mão
da própria voz. Essa é uma forma sutil em que a cultura começa a dizer para as meninas já na primeira infância que ser mulher significa abrir mão da sua voz. Se a gente parar para pensar, por exemplo, aqui no conto clássico A Bela e a Fera, a gente tem uma naturalização de relações abusivas, porque as tecnologias de gênero também atuam como pedagogias afetivas para educar as nossas emoções, ou deseducar em alguns casos, né? Nesse caso aqui, a gente tem, por exemplo, uma fera violenta, cruel, que é transformada em príncipe a partir do amor de uma princesa. Essa é uma forma sutil em que a cultura ensina para as meninas, desde a primeira infância, que se você for uma mulher incrível, você vai se relacionar com o abusador e você vai conseguir mudar esse abusador, quando a gente sabe que isso não é verdade. E aí, avançando um pouco mais sobre a questão das tecnologias de gênero, a gente tem que falar também das tecnologias de raça, que são modos simbólicos que operam dentro da cultura, produzindo um sentimento de subalternidade nas mulheres negras. Então, se nós temos uma cultura que subalterniza, inferioriza as mulheres, apresenta as mulheres como inferiores, como incapazes, como tendo como único papel ser escolhida por um homem para casar ou exercer a maternidade, nós também temos tecnologias de raça que subalternizam ainda mais as mulheres negras. Aqui a gente tem uma obra do Modesto Brocos, em que uma mulher negra da pele retinta está com as mãos erguidas para o céu, agradecendo, porque ela teve uma filha de pele clara e essa filha, por sua vez, teve um filho mais claro ainda. Então, nós temos modos simbólicos da nossa cultura para fazer as mulheres negras também se sentirem inferiores. Aqui, a gente tem que lembrar que o Brasil foi um país que, por 300 anos, torturou, traficou, explorou e matou pessoas negras. E essas representações que trazem a população negra numa condição de subalterno e de inferior, elas ainda povoam o imaginário coletivo. O efeito disso é que crenças como essas aqui, que eram crenças do Brasil colonial, que diziam as mulheres brancas são para casar, as pretas para a cozinha e as mulatas para os prazeres da carne. Esse ditado popular do Brasil colônia, ele ainda é muito presente no imaginário coletivo. Então, se para as mulheres brancas há a possibilidade do casamento e da maternidade, para mulheres negras, nem isso é oferecido, porque as mulheres negras são vistas nessa perspectiva de quem deve ser explorada, de quem vai para a cozinha fazer a comida, de quem vai ser essa mãe preta que vai cuidar do filho dos outros, ou ainda dessa mulher que vai ser explorada sexualmente. Imagine o impacto disso para a identidade das meninas negras. Muitas vezes elas se submetem a relações abusivas, porque como o afeto chega menos para mulheres negras, ao menor sinal de afeto, essas meninas se permitem, né, ser incluídas em relações abusivas, e muitas vezes, por terem feito parte dessa cultura que as faz acreditar que o maior prêmio da vida de uma mulher é ser escolhida por um homem para casar, elas vão persistir nessas relações abusivas. E aí eu trago aqui para vocês uma reflexão sobre o fato de que, se a gente tem uma cultura que inferioriza, subalterniza as mulheres, fazendo com que desde a infância elas se sintam menos capazes, inferiores, e precisando de um homem para validar sua existência, né, sendo escolhidas para casar, essa cultura também tem um efeito no imaginário dos meninos, porque os meninos são criados dentro de uma cultura que os faz acreditar que as mulheres são meros objetos, que elas são inferiores, que elas são menos humanas que eles, que elas são propriedades. Imagine o efeito no imaginário de um menino que nasce no Brasil, que é um país que tem uma cultura que exaustivamente coloca o corpo da mulher para dar audiência, para vender produto, é um processo violento e permanente de objetificação das mulheres. Então, a gente precisa falar de uma educação antissexista para fortalecer as meninas, para que as meninas vislumbrem possibilidades identitárias que transcendam os estereótipos de gênero, que as limitam à maternidade, ao casamento, e as empurra, portanto, para relações abusivas, em nome de serem aceitas, né? Mas a gente precisa falar também de uma educação antissexista e antimachista em favor dos meninos, porque os meninos também estão dentro de uma cultura
onde as masculinidades são representadas a partir dessa lógica de que ser homem, como eu disse, é embrutecer consigo mesmo, é embrutecer com o mundo, é olhar para as mulheres como propriedades, das quais eu posso me dispor, né, quando essa mulher quer sair de uma relação abusiva. Esse homem que foi educado para acreditar que essa mulher não tem vontade própria, que ela é propriedade dele, a tendência é que ele não aceite e empreenda um comportamento violento. Então, falar de uma educação antissexista é falar também sobre a construção de masculinidades contra-hegemônicas, masculinidades não adoecidas, não tóxicas, masculinidades a partir das quais ser homem não signifique ser violento, ser abusivo. Porque dentro da nossa cultura, infelizmente, os modos simbólicos que representam as masculinidades estão muito associados a isso. E aí, como lidar com essa cultura, né? O meu raciocínio foi, se as nossas meninas e os nossos meninos são criados dentro de uma cultura atravessada por modos simbólicos, por representações que funcionam como tecnologias de gênero e pedagogias afetivas, que os educam para acreditar que a mulher é inferior e que o homem tem o direito de se comportar como propriedade, como se ela fosse propriedade dele, que tal se a partir de um projeto pedagógico a gente colocar essas representações em questão, questionar essas representações e trazer uma reflexão crítica sobre essa cultura machista, patriarcal e misógina, que contribui para que a cada hora e meia uma mulher seja morta no Brasil e a cada 15 minutos uma menina seja estuprada. E aí surge o projeto Mulheres Inspiradoras, que traz esse sentido, trazer inspiração sobre outras representações em relação ao que é ser mulher. E aí, quais foram as ações do projeto? A gente propôs que os estudantes lessem obras escritas por mulheres, desde obras escritas pela Anne Frank e Malala, meninas com idade similar às das minhas alunas, porque o projeto foi desenvolvido com meninas e meninos do 9º ano do ensino fundamental, em 2014, no CEF12 de Ceilândia, uma região periférica do Distrito Federal, e eles leram também 4 obras escritas por mulheres negras, porque na comunidade onde eu vivo há uma predominância de pessoas negras e é fundamental também para as meninas negras anunciar possibilidades identitárias em que a negritude seja representada de maneira positiva, porque infelizmente a gente vive dentro de uma cultura em que há uma hegemonia da representação da branquitude como uma superioridade. Além de estudar 6 obras, né, escritas por mulheres, eles também foram conhecer a biografia de 10 mulheres inspiradoras. E aí nós colocamos desde mulheres jovens, como Anne Frank e Malala, para que houvesse inspiração para essas meninas, para elas entenderem que a gente pode ser inspiradora desde a infância, desde a adolescência, mas a gente trouxe também outras mulheres, mulheres idosas, como Cora Coralina, mulheres brancas, como Irena Zendler, que salvou 2.500 crianças judias do extermínio na Segunda Guerra Mundial, mulheres como Lígia Fagundes Telles, uma das escritoras mais premiadas do Brasil, mulheres negras como Rosa Parks, que era costureira no Alabama, e que num ato corajoso de se recusar a dar o seu lugar a um homem branco no ônibus em pleno período do apartheid, deu visibilidade e projeção à luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Eles também conheceram a história da Zilda Arnes, que é um grande nome da academia, Denise da Silveira, a primeira médica brasileira, a primeira mulher a estudar medicina no Brasil, mas eles também conheceram histórias de mulheres como Carolina Maria de Jesus, a quem foi negado o direito à escolarização, mas que durante 15 anos lutou bravamente para ser escritora e conseguiu publicar o seu primeiro livro, que foi traduzido para 13 idiomas e bateu recordes de venda. Eles também conheceram a história de Maria da Penha, essa mulher que sobreviveu a 2 tentativas de feminicídio e, a partir da sua história pessoal, tem apoiado e valorizado políticas relacionadas à prevenção e ao combate da violência contra a mulher. Depois, eles também foram convidados a conhecerem mulheres inspiradoras da nossa comunidade e, na última etapa do projeto, eles foram convidados a entrevistar mulheres inspiradoras das suas vidas.
A ideia é que os estudantes refletissem sobre mulheres inspiradoras do mundo, do Brasil, de Brasília, da Ceilândia, mas também das suas vidas, numa perspectiva de mostrar que as mulheres inspiradoras são, sim, grandes escritoras como Carolina Maria de Jesus, Lígia Fagundes Telles, grandes pesquisadoras como Nise da Silveira e Zilda Arnes, grandes ativistas dos direitos humanos como Malala, mas mulheres inspiradoras também são essas mulheres que estão nas nossas comunidades fazendo uma revolução silenciosa, lutando pela sobrevivência dos seus filhos, muitas delas atuando sozinhas, né? Famílias monoparentais são uma realidade muito grande no Brasil. E aí, quando esses estudantes foram escolher essa mulher inspiradora da vida deles, a maioria escolheu a mãe, a avó e a bisavó, porque, como eles me disseram, professora, eu só posso dar esse título de mulher inspiradora para minha mãe. Essa foi uma etapa surpreendente do projeto, porque eles puderam conhecer melhor a história dessas mulheres. Nós ficamos impressionados com a riqueza das histórias e decidimos transformar no livro Mulheres Inspiradoras. Eu acho que eu estou com o meu aqui para mostrar para vocês. Esse livro em que estudantes do 9º ano do ensino fundamental contam as histórias de suas mães, avós e bisavós. Aqui a gente tem imagens do dia do lançamento. Foi um dia muito, muito bonito, né, em que essas mulheres, muitas delas trabalhadoras domésticas, periféricas, moradoras da comunidade Ceilândia, viram as suas histórias serem registradas no livro, sentiram-se valorizadas e visibilizadas. Depois disso, aqui também são imagens do dia do lançamento do livro, e aí são alguns resultados, né? O projeto Mulheres Inspiradoras recebeu reconhecimento de vários prêmios, o Prêmio Nacional de Educação em Direitos Humanos, fomos finalistas no Prêmio Educador Nota 10, fomos finalistas no Prêmio Cláudia, no Prêmio Professores do Brasil. Depois disso, a gente recebeu a notícia pelo jornal de que o nosso projeto tinha sido escolhido para representar o Brasil num prêmio internacional, e nós iríamos para Lima, Peru, concorrer com 18 projetos diferentes de países ibero-americanos como Uruguai, Paraguai, Panamá, Costa Rica, El Salvador, e mesmo sendo o único país de língua portuguesa, nós conquistamos o primeiro lugar, fomos agraciados com o primeiro prêmio ibero-americano. Esse prêmio deu muita visibilidade para o projeto e fez com que nós recebêssemos da CAF, o Banco de Desenvolvimento da América Latina, a proposta de que o projeto Mulheres Inspiradoras chegasse a mais escolas. Então, desde 2017, o projeto Mulheres Inspiradoras é uma política pública no Distrito Federal, que está presente em 40 escolas, 40 unidades de ensino dos anos iniciais, finais e ensino médio. Ela também hoje está presente em escolas municipais de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, graças a uma parceria com o Tribunal de Justiça. A figura decisiva, né, nessa mediação foi a doutora Jaqueline Machado, que compõe o Fonavid, que trabalha em favor, né, de um mundo sem violência às mulheres. A gente é muito grata à doutora Jaqueline por essa parceria, porque o projeto Mulheres Inspiradoras é um projeto de valorização de mulheres, é um projeto sobre produção e construção de masculinidades não tóxicas, masculinidades em que ser homem não signifique ser essa figura que é obrigada a endurecer consigo mesmo e endurecer com o mundo, mas ele é um projeto, antes de tudo, de ressignificação do espaço escolar. É um projeto que anuncia que outra escola é possível, uma escola profundamente comprometida com as aprendizagens e profundamente comprometida com a transformação da nossa cultura. E aí a gente tem aqui outros resultados, né? Depois que o projeto foi premiado, se tornou política pública, eu pude ocupar alguns espaços na mídia que têm um poder de gerar outras representações sobre o que é ser professor, sobre escola pública, sobre o potencial de cada escola para a transformação social. Então, eu tive no programa da Fátima Bernardes, com Pedro Bial, com Lázaro Ramos, e de lá para cá, eu recebi dezenas, talvez centenas de pedidos de professores e professoras pelo Brasil inteiro, que também se reconheceram no projeto Mulheres Inspiradoras, que hoje é um programa,
e a partir do projeto também levaram para suas práticas pedagógicas propostas relacionadas a uma educação antissexista e antirracista. E aí eu queria encerrar trazendo esse depoimento de uma aluna que participou do projeto Mulheres Inspiradoras em 2014. Hoje ela é estudante universitária aqui na Universidade de Brasília, ela cursa medicina veterinária, e quando perguntaram para ela, né, o que o projeto tinha trazido para a vida dela, ela disse, é que o projeto trouxe de novo para a minha vida uma maneira de pensar e também com um jeito de olhar para as mulheres. E o que eu vejo agora é que todas as mulheres, por trás delas, têm uma história. Por trás delas tem uma luta. Todas as mulheres, sem exceção, e na minha forma de pensar, é que um dia eu quero poder ser uma mulher que também carregue uma história bonita. Assim como todas as mulheres que eu conheço e todas as mulheres que estão à minha volta. Então, eu também quero fazer a diferença para o mundo, para todos, e poder ser uma pessoa também importante. Então, o projeto Mulheres Inspiradoras, ele anuncia desde o chão da escola, desde a educação básica, que as meninas têm o direito de sonhar com outras possibilidades identitárias. Não que elas não possam se casar, não que elas não possam ter filhos. Eu sou casada, tenho filhos, mas o seu Moisés e a dona Djanira, desde a minha infância, diziam para mim, valorize a escola e não dependa de um homem para viver, porque isso vai te dar força e liberdade para seguir em frente. Então, eu desejo que todos vocês que estão aqui participando do Fonavide, que assim como eu, como a doutora Jaqueline e tantas outras pessoas lutamos bravamente por um mundo sem violência, a gente se comprometa a ser também pessoas inspiradoras, agentes de transformação social. Cada um de nós, a partir do lugar onde a gente estiver, a gente pode dar a nossa contribuição. Porque, no final das contas, um mundo onde meninas e mulheres não sofrem violência, não são violadas, é um mundo melhor para todos nós. Eu deixo aqui o meu contato para... Acho que está aqui o meu contato para quem quiser seguir nesse diálogo. Agradeço muitíssimo a participação de vocês, a escuta. Muito obrigada. Eu estou aqui conversando com o pessoal que está na organização, daqui a pouquinho vão chegar as perguntas, né? Eu imagino que devem ter surgido perguntas. Eu costumo dizer que essa é a parte mais interessante da aula, e a gente ainda tem 30 minutos, né, Anne? Eu dei uma acelerada aqui para caber nos 30 minutos de fala que eu tinha, então são 30 minutos de fala e 30 minutos para perguntas. Então, daqui a pouquinho estão chegando as perguntas e a gente vai respondendo. Obrigada, Camila, e a Anne estão aqui nos bastidores me dando suporte. Obrigada, meninas. Então, vamos lá. Vamos ver se já chegou alguma pergunta. Ah, no formulário. Vamos lá no formulário. Estou abrindo aqui um formulário, gente. A Anne está me lembrando aqui que a gente elaborou um formulário para que vocês possam colocar os seus contatos, caso tenham interesse em conhecer um pouco mais sobre o projeto Mulheres Inspiradoras. O projeto Mulheres Inspiradoras, ele, como eu disse, ele é um projeto de ressignificação do espaço escolar. E ele nasce dessa minha dor de perceber que os estudantes não participavam das minhas aulas, porque as minhas aulas tinham ficado paradas no tempo. Então, eu tive que me ressignificar como professora. Hoje, a gente oferece formação para que professores e professoras também possam ressignificar suas práticas pedagógicas e repensar essa escola que aí está.
A nossa escola ainda é uma escola autoritária, colonial, que trabalha muito mais na lógica de produzir obediência, repetição e reprodução do que pensamento crítico, imaginação, criatividade. Então, o projeto Mulheres Inspiradoras hoje é uma política de valorização de mulheres, mas é também uma política de ressignificação do espaço escolar. Então, aqueles que quiserem conhecer um pouco mais do projeto, conhecerem os instrumentos didáticos que foram usados, conhecerem as sequências didáticas, as obras trabalhadas, a gente também está fazendo aulas abertas, nós criamos o canal Mulheres Inspiradoras, para que todos os conteúdos que estão sendo elaborados na formação para os professores e professoras aqui do Distrito Federal chegue a mais professores, todos esses conteúdos cheguem a mais professores do Brasil inteiro. Então, quem puder também nos seguir no nosso canal, Mulheres Inspiradoras, e eu estou vendo aqui, a maioria das pessoas não conhecia o projeto Mulheres Inspiradoras, vamos ver aqui. Deixa eu dar uma olhada, gente, que estão chegando aqui algumas perguntas, algumas questões, a gente ainda tem um tempinho para responder. Agradeço a Camila, que está nos ajudando, a Camila, a Anne, que estão nos ajudando. Então, chegou aqui, chegaram, né, vários comentários, várias observações. Então, a Annelise está dizendo assim, tão bom conhecer e saber que estão acontecendo ações maravilhosas e inspiradoras como essa, motivante. A Rita de Cássia disse que muito boa essa reflexão sobre esses papéis socialmente construídos. Dessa forma, a desconstrução é possível. Um mundo mais igualitário. Exatamente, Rita. Se a gente tem uma cultura que constrói papéis sociais que subalternizam mulheres e que embrutecem os homens, a gente também pode produzir uma cultura que subverta essa lógica, né? A Ana Carmen diz, na minha cidade tem essa anônima e maravilhosa pessoa humana. Lindo projeto. Ana Marques também está dizendo, a Gina é uma mulher inspiradora. Obrigada, Mônica. Obrigada, Charlene. Parabéns pelo projeto inspirador. A Rita de Cássia está dizendo que é um projeto de incentivo a grandes mudanças. A Rúbia está parabenizando. A Rosa Jeane dizendo que transformar o projeto em política pública foi ótimo. A Marta Priscila também elogiando. A Ludmila lembrando que a educação é a base de um país melhor. Por isso, os maus políticos não investem em educação. Vamos ver se chegaram mais observações aqui. A Mônica diz que precisamos de mais projetos como esse. A Sandra Regina está dizendo, sempre bom escutá-la. Obrigada, Sandra. Vamos ver aqui se chegaram mais perguntas. A Carmésia Virgínia pergunta assim, ela diz, parabéns, professora Gina, uma história inspiradora, muito importante esse projeto enquanto política pública. Muitas possibilidades para ser replicado. Como fazer? Ótimo, Carmésia. Então, a gente tem dois caminhos para replicar o projeto, né? A gente pode fazer uma replicação mais institucional, em interlocução com a Secretaria de Educação, né? Hoje, o projeto Mulheres Inspiradoras, ele está institucionalmente dentro da Subsecretaria de Educação Básica, da Diretoria de Educação no Campo e Direitos Humanos, e está também na Subsecretaria de Formação dos Profissionais da Educação. E tem um outro caminho, que é essa interlocução também direta comigo, porque, basicamente, como é que essa política pública funciona? A gente precisa de recursos que garantam a formação dos docentes, então, provavelmente, haverá na cidade, né, na sua cidade, alguém com conhecimento de questões relacionadas a gênero, e as escolas precisam receber as obras escritas por mulheres, e os professores precisam ser formados para trabalhar com essas obras, e fazer essas reflexões de maneira qualificada sobre as questões de gênero. Eu gosto sempre de destacar que não é simples abordar a questão de gênero e abordar a questão de raça. Exige qualificação, porque muitas vezes, ainda que a pessoa esteja muito bem intencionada, sem querer,
e sem se dar conta, ela pode estar reforçando os estereótipos de gênero e os estereótipos de raça. Então, Carmésia, para levar o projeto para a sua cidade ou para a escola, não sei exatamente de onde você fala, você pode fazer essa interlocução diretamente com a Secretaria de Educação do Distrito Federal, você pode fazer essa interlocução comigo, você pode fazer essa interlocução com o pessoal do Fonavide, do Fórum Nacional, né, de Prevenção à Violência contra a Mulher. Há vários caminhos. Eu deixei o meu contato, né, o meu Instagram é @professora Gina Vieira, o meu e-mail é ginavieiraponte@gmail.com, e eu fico à disposição para tirar outras dúvidas que vocês, para esclarecer outras dúvidas que vocês tenham. Deixa eu ver aqui. Ótimo. Então, a Anne maravilhosa, né? A Anne está me acompanhando aqui, e a Anne é uma parceiraça, ela trabalha no Fórum, no Tribunal de Justiça de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e ela acompanhou de perto a construção dessa parceria, né, da Secretaria de Educação com Campo Grande, Mato Grosso, para a gente levar para as escolas municipais de Campo Grande, e ela está lembrando 2 pontos fundamentais. Qual é a grande vantagem do projeto Mulheres Inspiradoras? Ele é um projeto que provoca grandes impactos na prática pedagógica do professor, ele provoca grandes impactos na nossa cultura escolar, na nossa cultura patriarcal, e o custo do projeto é muito baixo, porque basicamente, como eu disse, é um projeto que trabalha qualificando professores e professoras para compreenderem melhor as temáticas relacionadas a uma educação antirracista, antissexista, antimisógina, e ele propõe o trabalho com leitura e literatura. Então, a gente tem vários ganhos, porque os estudantes vão ter a chance de refletir sobre a cultura machista numa perspectiva crítica e vão ampliar os seus repertórios de leitura. Eu sou apaixonada por leitura e escrita autoral. E esses são os pilares do projeto Mulheres Inspiradoras. Então, é um projeto profundamente comprometido com a questão da aprendizagem, com a garantia do direito à aprendizagem, uma aprendizagem significativa, profunda e transformadora. Obrigada por essas orientações. Inclusive, em Campo Grande, a parceria foi muito legal, porque o Fórum conseguiu, o Tribunal de Justiça, né, a coordenadoria da mulher do Tribunal de Justiça, conseguiu mobilizar parceiros que doaram as obras para a escola. Então, também é uma iniciativa que não é feita só por um agente, né? A gente pode ter uma ação envolvendo vários parceiros, a Secretaria de Educação, o Tribunal de Justiça, empresas ou ONGs que queiram colaborar na doação das obras para as escolas, né? E é preciso dizer que a literatura, gente, ela consegue dizer, comunicar com muito mais força e muito mais potência o que outras linguagens não conseguem. No projeto Mulheres Inspiradoras, a gente ficou, né, hoje a gente tem um grupo de pesquisadores investigando o desenvolvimento do projeto, acompanhando, inclusive dia 27 de outubro a gente vai ter a defesa da primeira tese de doutorado sobre o programa Mulheres Inspiradoras, a gente já teve a defesa de 3 dissertações de mestrado, e o que essas pesquisas têm mostrado para a gente? Quando você leva para a escola pública, para a sala de aula, para uma comunidade com predominância negra, obras escritas por mulheres negras, o efeito é grandioso, porque os estudantes se enxergam naquelas obras, as meninas se veem representadas de maneira positiva, a partir da sua força, da sua potência, da sua coragem, e há uma transformação muito grande, não só do ponto de vista do envolvimento dos estudantes com a escola, eles passam a se sentir mais estimulados a participar, como há também uma reflexão mais crítica sobre a sua própria realidade. Então, a gente acredita que é um projeto que pode colaborar muito para o fortalecimento da formação dos estudantes. Estão chegando aqui mais comentários. A Rosa está dizendo, parabéns pelo trabalho excelente e inspirador. Parabéns, professora Gina. Obrigada, Rosa Jeane. A Carmésia fala assim, obrigado, professor, eu falo de Recife, Coordenadoria Estadual da Mulher do Tribunal de Justiça de Pernambuco.
Maravilha! Eu tenho vários amigos queridos, inclusive estive dando palestra semana passada para professores de Cabo de Santo Agostinho, que se eu não estou enganada, fica em Pernambuco. Então, inclusive um dos nossos pesquisadores que está escrevendo uma das teses de doutorado sobre o programa Mulheres Inspiradoras, ele é de Recife também. Que legal, Carmésia. E se precisar que a gente apoie uma iniciativa para levar o projeto Mulheres Inspiradoras para as escolas de Recife, conte conosco, será um prazer enorme, tá? A gente pode combinar uma formação para professores e professoras, para engajar professores, porque eu sinto também, Carmésia, que muitas vezes o professor e a professora não se engajam numa proposta de uma educação antirracista porque eles não tiveram a chance, a oportunidade, ao longo da sua formação, de refletir sobre esses pontos. Hoje eu já conversei, ao longo desses 6 anos, com professores do Brasil inteiro, a última vez que eu parei para contar, foram mais de 400 videoconferências, formações pelo Brasil inteiro, formações presenciais, e o que eu sinto? Quando a gente fala com professores e professoras sobre a potência da educação para mudar essa cultura machista, eles ficam muito encantados e se comprometem muito, né? Então, eu acho que o primeiro passo é a gente chegar até os professores e as professoras, fazer essa reflexão junto com eles, porque, infelizmente, a formação inicial e continuada desses professores nem sempre dá conta dessas questões, eles nem sempre têm a chance de abordar esses pontos, né, relacionados a gênero, a raça, e é importante lembrar que gênero e raça não são pontos de partida, são pontos de chegada. Todos nós que vivemos nesse país, né, é um país que, como eu disse, durante 300 anos foi um país escravocrata, que traficou, explorou, torturou e matou pessoas negras, um país que sempre tratou as mulheres como cidadãs inferiores de segunda classe. Todos nós, em alguma medida, fomos contaminados por essa cultura machista. Então, todos nós, em alguma medida, reproduzimos a cultura machista, reproduzimos a cultura racista. Então, levar essa reflexão para a formação dos professores e das professoras é também uma oportunidade para que esses professores e essas professoras fortaleçam a sua prática pedagógica, reflitam sobre como as questões de gênero e raça atravessaram a minha trajetória. Às vezes, esse professor e essa professora não tiveram a chance de refletir sobre isso, né? Aqui tem uma pergunta: qual escola pode aderir? Escola privada, escola pública, todas as escolas, gente. Essa discussão sobre gênero e raça, ela é uma discussão que tem que ser feita em todas as escolas, porque mesmo crianças, né, que estudam em escola privada, que têm uma situação de um certo privilégio social, elas sofrem as mesmas violências, né? Claro que há a especificidade da escola pública, a especificidade da escola particular, mas os dados mostram que, por exemplo, em relação a abuso sexual de meninas, independente de classe, em relação à violência contra mulheres, independente de classe, as mulheres vão sofrer violência. Então, o projeto é absolutamente aplicável em escolas privadas, em escolas públicas, né, inclusive porque há uma demanda para fazer um trabalho sobre educação antirracistas na escola privada. Muitas escolas privadas não têm no seu universo estudantes negros, professores negros, e as crianças brancas precisam ser educadas em relação a uma educação antirracista, né, porque o racismo não é um problema das pessoas negras, o racismo é um problema das pessoas brancas, né? As pessoas brancas é que empreendem muitas vezes esse comportamento racista contra outras crianças, contra outras pessoas, então é uma demanda que precisa ser levada para todas as escolas. Olha só, a gente tem vários exemplos, inclusive, a Anne está aqui em interlocução comigo, e me lembrando como a experiência com Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e como que a gente fez com Campo Grande, né, Anne?
A doutora Jaqueline conheceu o projeto, se sentiu muito representada por ele, fez contato comigo, me convidou para ir a Campo Grande presencialmente. Eu estive em Campo Grande 2 vezes, dando formação para professores e professoras. Nós levamos todo o material do projeto, as sequências didáticas, os instrumentos, as obras, né? Eu passei 2 dias em Campo Grande, numa imersão com professores e professoras, com palestras e oficinas para eles conhecerem mais o projeto. E aí, esses professores e essas professoras em Campo Grande receberam as obras, e a gente tem vários exemplos incríveis. A Anne está me lembrando de um aqui muito interessante, que é do professor Marcílio, porque quando a gente fala do projeto Mulheres Inspiradoras, muita gente imagina que é um projeto para ser desenvolvido só por mulheres e para mulheres. E a gente precisa de homens como nossos aliados na luta por uma sociedade não misógina e não machista. Então, o professor Marcílio, da cidade de Nova Andradina, ele desenvolveu o projeto Mulheres Inspiradoras com seus estudantes, ele participou da formação, ele trabalhou as obras, e o resultado foi maravilhoso, foi surpreendente. A Anne está me lembrando também que profissionais do Centro de Referência em Assistência Social também fizeram a formação. A gente também levou a Cristiane Sobral, né, Anne, para Campo Grande. A Cristiane Sobral é uma das escritoras que tem as suas obras contempladas pelo programa Mulheres Inspiradoras, e é muito interessante a gente trazer essa abordagem para professores, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Existe uma categoria simbólica chamada a Casa dos Homens, que é uma categoria discutida por alguns teóricos, a partir da qual a gente tem o seguinte: a cultura machista faz com que os meninos, desde a primeira infância, comecem a ser levados para a casa dos homens. A casa dos homens é esse espaço simbólico em que eles vão aprendendo a ser homens dentro da cultura. Então, começa lá quando o menino, aos 2, 3 anos de idade, cai, se machuca, começa a chorar, e vai ter um adulto que vai dizer para ele: não chora, porque chorar é coisa de mulherzinha, é coisa de mariquinha. Com o passar do tempo, esse menino vai sendo trazido para esse espaço simbólico que é a casa dos homens, onde, inclusive, os homens constroem uma coisa chamada cumplicidade e broderagem. Quem é que nunca conheceu um caso de um homem, né, que foi conivente ou foi omisso em relação a uma prática inadequada de um outro homem? Isso se chama cumplicidade, né? Um exemplo que está sendo debatido amplamente na mídia, que é o exemplo do Robinho, ilustra isso. Ali você tinha, se eu não estou enganada, 5 homens violando o corpo de uma mulher, e por causa dessa cumplicidade dos homens, por causa dessa broderagem, muitas vezes um homem está vendo que uma prática é inadequada, mas ele não quer romper a cumplicidade com outro homem. Então, por que é importante a gente também ter homens no debate? Porque eu tenho certeza que há provavelmente dezenas de homens me acompanhando aqui que também se incomodam com essa representação de uma masculinidade a partir da qual os homens são representados como violentos, como autoritários, como pessoas que não têm sensibilidade, que não podem expressar os seus sentimentos. Essa é uma representação hegemônica da masculinidade. Mas a gente sabe que dentro da nossa cultura há outras formas de ser homens. E as pessoas mais legitimadas para falar sobre outras formas de ser homens são os próprios homens. Então, provavelmente, professores como o professor Marcílio, lá de Nova Andradina, conseguem acessar esse espaço simbólico chamado de Casa dos Homens e conversar com os seus alunos, com os meninos, de uma maneira que talvez eu, professora Gina, não conseguiria. Então, para um menino, gente, é muito importante ter um professor que assume essa educação antissexista e antimachista e educa os meninos na sala de aula para dizer: as mulheres são extraordinárias, as mulheres são incríveis, elas são inspiradoras, elas são força e potência, e nós devemos respeitá-las. Uma mulher falar isso é muito potente, né? Mas quando um homem fala isso para outros homens, isso ganha uma outra importância.
porque esses homens se reconhecem e se identificam. Então, o projeto Mulheres Inspiradoras, o programa Mulheres Inspiradoras, ele não é só para professoras, é um programa para professores e professoras profundamente incomodados com uma cultura que faz com que tantas mulheres sejam mortas no Brasil. Uma cultura que faz com que tantas meninas e tantas mulheres sejam estupradas. Os homens, eu sei que os homens também se incomodam com isso. E os homens que se incomodam com isso precisam ter a coragem de romper essa cumplicidade, essa broderagem tóxica que faz com que um homem seja conivente com outro homem que está empreendendo uma prática machista, violenta e que representa abuso, né? Eu acho que estão chegando outras perguntas aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Chegaram novas perguntas. Que legal, a doutora Jaqueline Machado está aqui acompanhando a gente, ela me lembrou que a segunda formação feita no Mato Grosso do Sul também atingiu professoras e professores do interior do estado. Muito bem lembrado. O projeto tem se capilarizado muito, né, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu sei, gente, que há muitos parceiros trabalhando em favor dessa educação antirracista e antissexista. Os profissionais, né, os magistrados, juízes que trabalham nas varas de violência doméstica, a gente tem vários profissionais muito inspiradores, como a doutora Jaqueline, como tantos outros que compõem um fórum, né, de juízes do Brasil inteiro que atuam em favor de um mundo sem violência. Eles têm percebido que é claro que é importante punir o agressor, é claro que é importante ter leis mais firmes, né, que impeçam a impunidade de quem mata mulheres no Brasil. O feminicídio é um marco legal importantíssimo, a Lei Maria da Penha é outro marco legal importantíssimo, né? Mudanças no ECA sobre violência contra meninas também representam um marco importantíssimo. Mas como bem diz o doutor Benhu, um juiz muito querido da vara de violência doméstica aqui no Distrito Federal, se a gente não mudar a cultura, lá no começo, na primeira infância, na adolescência, a gente vai continuar prendendo agressores e a gente não vai resolver o nosso problema. É como se a gente tivesse com a sensação de que está enxugando gelo, né? Você prende o agressor, mas você não consegue mudar a cultura que traz à existência esse agressor. Então, realmente, a educação é o caminho mais efetivo para a gente ter essa mudança estrutural. Chegaram outras falas, outros comentários. Então, vem aqui o comentário do Jamilson Haddad Campos, parabenizando pelo projeto. O Georges falando sobre a importância da proatividade masculina no combate à violência de gênero. Concordo plenamente com você, George. Nós precisamos de homens como nossos aliados, né? A gente precisa de homens reconhecendo seus privilégios, porque ser homem na cultura brasileira é gozar de muitos privilégios e muitas vantagens em relação às mulheres. Então, quando um homem diz, olha, eu reconheço que eu tenho muitos privilégios na cultura por ser homem, e eu me incomodo com essa cultura que me dá privilégios e tira direitos das mulheres, e me incomodo com essa cultura que representa os homens a partir dessa lógica violenta, patriarcal e misógina, né? Então, que bom, Georges, né? Que você é um aliado conosco na luta em relação a essa cultura violenta, né, contra as mulheres. A Eliette está aqui agradecendo e parabenizando pelo projeto. Deixa eu ver se eu esqueci de falar de mais alguém. Nosso tempo está acabando aqui. A Luciana pergunta assim, é possível pensar em um projeto voltado para pessoas adultas, em especial aquelas em situação de violência? Com certeza, Luciana. Eu desenvolvi esse projeto com adultos também. Em 2014, eu dava aula para os anos iniciais pela manhã e dava aula para a educação de jovens e adultos à noite. E olha, foi maravilhoso. As minhas alunas da EJA que participaram do projeto, elas ficaram muito emocionadas e elas falaram, professora, depois do seu projeto, eu descobri que eu tinha um casamento abusivo, eu descobri que eu sofria violência,
Eu nunca esqueço de uma aluna que falou que sofria violência patrimonial, porque eu trabalhei a Lei Maria da Penha com elas também. E ela disse que trabalhava, era empresária, se desdobrava, fazia tudo, mas na hora de administrar o dinheiro, quem fazia isso era o marido. Ela foi se dando conta das várias violências que ela sofria. Então, Luciana, o projeto é absolutamente aplicável para mulheres adultas, porque a gente sabe que essas mulheres estão com seus afetos e com as suas emoções tão colonizados, tão condicionados, que às vezes elas têm dificuldade de enxergar as violências que elas estão sofrendo. E a literatura é uma grande aliada para a gente desvelar essa cultura violenta, né? A Eunice lembrando que o trabalho de empoderamento feminino é muito importante, e a Ludmila parabenizando a doutora Jaqueline pela implantação desse importante projeto. Meninas, eu acho que o nosso tempo... Quanto tempo eu tenho ainda, Camila? Acho que o nosso tempo está acabando, né? Eu tenho 3 relógios aqui, mas cada um me dá uma hora diferente. Mais 3 minutos. Gente, vamos aproveitar esses 3 minutos aí. Se vocês tiverem dúvidas para mandar, mandem. Chegou mais alguma coisa aqui? Ó, a Eliette Zigarte de Carvalho pergunta: eu gostaria de saber se o trabalho com adultos é feito somente em terapias individuais ou há programas. Então, com adultos, quando eu fiz o projeto, eu fiz dentro do processo pedagógico. Então, eu olhei para o currículo, observei o que eu queria atingir de objetivo de aprendizagem em relação à leitura, escrita autoral, interpretação de texto, e trouxe tudo isso para conversar com as obras propostas pelo programa Mulheres Inspiradoras e pelos gêneros textuais com os quais a gente trabalha. Então, o meu trabalho, ele é um trabalho pedagógico, né? Um trabalho que acontece dentro do contexto educacional. Mas a gente já recebeu relatos de pessoas que conheceram o projeto e organizaram rodas de leitura e rodas de conversas com mulheres, e o depoimento que a gente recebe é que essas obras são muito potentes, né? Eu lembro de uma professora, gente, que participou do projeto Mulheres Inspiradoras, e ela foi convidada a fazer uma roda de conversa no Centro de Referência em Assistência Social com mulheres vítimas de violência. E ela contou que quando ela levou os poemas da Cristiane Sobral, que falam, né, dessa mulher periférica, essa mulher guerreira, essa mulher que muitas vezes sofre violência, ela disse que foi incrível, assim, as mulheres se reconheceram na literatura, porque a literatura ajuda a gente a elaborar melhor as nossas angústias, as nossas preocupações, os nossos conflitos internos. A literatura ajuda a gente a enxergar aquilo que a gente está tendo dificuldade de perceber, porque ela traz uma linguagem poética que é muito potente. Eu lembro dessa professora contar que algumas mulheres disseram assim: professor, eu vou imprimir esse poema e botar na porta da geladeira para eu nunca esquecer do que eu aprendi aqui. Então, é possível aplicar o projeto fora do contexto educacional também, tá? E a Ana Carmen pergunta, educar, educar, educar. Concordo com você, Ana Carmen. O projeto que conheci ontem, Papo de Homem, um aliado do Mulheres Inspiradoras. Exatamente. Discutir gênero é falar sobre uma questão que é relacional. Não dá para falar sobre o que é ser homem na nossa cultura sem falar sobre o que é ser mulher. Porque gênero é uma categoria relacional, né? Então, a gente precisa de um trabalho voltado para as meninas, mas a gente precisa de um trabalho voltado para os meninos. A gente precisa de um trabalho voltado para as mulheres, mas a gente precisa de um trabalho voltado para os homens. Então, recebi aqui a notícia de que o nosso tempo acabou. Eu quero, mais uma vez, né, reiterar a minha enorme gratidão ao Fonavide por me dar o prazer de estar aqui falando com pessoas tão especiais que, assim como eu, lutam por um mundo melhor, um mundo sem violência contra as mulheres e as meninas. Obrigada, doutora Jaqueline, que foi a responsável pela indicação do meu nome. Obrigada, Anne, querida, por ser essa grande parceira comigo nessa caminhada. Obrigada, Camila, que está aí por trás, gente, fazendo essa mágica acontecer, para tudo estar acontecendo aí. Tem um monte de gente nos bastidores, então quero agradecer essas pessoas, né, por nos ajudarem
a fazer esse evento tão bonito acontecer de modo virtual. E antes de encerrar, olha, tem uma pergunta aqui. Uma vez fiz um projeto de educação na cadeia pública, seria possível? O Mário está perguntando. Mário, não só é possível, como já acontece. O projeto Mulheres Inspiradoras está dentro do sistema prisional do Distrito Federal, sendo desenvolvido com mulheres e homens privados de liberdade. E esse ano ele também vai estar sendo desenvolvido por uma professora que trabalha no sistema socioeducativo, com adolescentes também em conflitos com a lei, né, e privados de liberdade. A Bárbara, que fala sobre aplicação ampla do projeto. A Ludmila pergunta como os rapazes reagem ao projeto. Ludmila, os rapazes reagem de várias formas. Eu sinto que tem, primeiro, uma grande surpresa. Eu nunca vou esquecer da reação do meu aluno quando eu levei as biografias das mulheres inspiradoras e o aluno falava assim, professora, onde é que estavam essas mulheres incríveis que a gente não ouve falar delas? Ou seja, de fato, nos livros didáticos, na nossa mídia, a representação que aparece da mulher é da mulher objetificada, da mulher como um corpo usado para dar audiência, para vender produto. Então, a primeira reação deles é de surpresa, de saber que tem uma mulher que é médica, que tem uma mulher que é cientista, que tem uma mulher que salvou 2.500 crianças judias, né, no período do Holocausto. Há também resistência, às vezes eles perguntam, por que, professora, um projeto sobre mulheres inspiradoras e não sobre homens inspiradores? E aí é uma ótima oportunidade para a gente conversar sobre eles, conversar com eles sobre o fato de que nós temos uma cultura que privilegia a narrativa dos homens. A gente não precisa de um projeto para falar sobre homens inspiradores, porque a nossa cultura dá espaço para eles o tempo inteiro. É parte de uma cultura que invisibiliza e apaga a participação das mulheres na história, né? E aí a pergunta é, como mantiveram, o Walter, né? A outra pergunta, como mantiveram um projeto sem as aulas presenciais durante a pandemia? Então, Walter, a gente tem que se reinventar, né? Nós mantivemos as aulas com professores e professoras, inclusive recebi a notícia de que uma cursista nossa está nos acompanhando aqui. Edilene, querido, um grande abraço para você, que bom que você está aqui no Fonavide também. E aí, o que a gente fez? A gente teve que se adaptar à realidade, os professores estão sobrecarregados com o ensino remoto. Nós criamos um canal no YouTube para que o nosso conteúdo ficasse de mais fácil acesso, não só para os professores cursistas, mas para outros professores do Brasil inteiro, e para que os cursistas também pudessem acessar as aulas de acordo com os seus horários. Então, a formação continua e muitos professores e professoras estão conseguindo dar continuidade a algumas ações do projeto, como as rodas de leitura, mesmo nesse contexto de pandemia, tá? Deixa eu ver se acabaram as perguntas. Eu acho que esse é o último bloco de perguntas, né, Camila? Então, vou ler aqui o último bloco de perguntas e participações. A Ana Carmen fala, obrigada, professora, que prazer ouvir seu estímulo à humanização. Eu que agradeço, Ana Carmen. Parabéns, professora Gina, você realmente tem um espírito transformador, construtivo e de grande resolutividade para o nosso atual cenário. Aí a Maria Isabel também fez um elogio, a Santana Maria Silva de Moura, muito obrigada, gente, fico com o coração aquecido aqui com essas manifestações de carinho de vocês, e a gente que está junto nessa luta, a gente precisa continuar caminhando junto. Então, mais uma vez, deixo aqui o meu Instagram, @professora Gina Vieira, para que vocês que tiverem interesse em conhecer mais sobre o projeto, entrem em contato comigo e a gente continue promovendo essa educação antirracista, antissexista, antipatriarcal, que seja capaz de colaborar na construção de um mundo mais bonito, um mundo mais justo, onde, como eu disse, nenhuma menina e nenhuma mulher sejam violadas. Porque quando uma menina e uma mulher são violadas dentro da nossa cultura, em alguma medida, todos nós também estamos sendo violados como sujeitos. Muitíssimo obrigada, gente. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Um grande abraço. Até a próxima.